Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje, 4 de abril, Páscoa, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e nós estamos diante do Senhor, em comunhão, na presença dEle. Por isso ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Hoje é dia de ceia, né? E vamos comemorar a nossa ceia, ainda que separados fisicamente, mas com certeza conectados em comunhão na presença do Senhor, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias e hoje de maneira especial. Paz do Senhor, Bispo Antônio. E estamos lendo de maneira especial a palavra do Senhor e principalmente sobre esse momento que Jesus tem lá no Monte da Transfiguração e o que significa a consciência daquilo que ele faria a posteriori, algum momento depois, quando ele se entregaria, né, na cruz do Calvário por mim e por você. E o que significa tudo isso? E nós conversamos nesses dias que primeiro é a dupla imputação. A primeira imputação é quando nós, todo o universo, toda a humanidade, imputamos em Jesus todas as nossas transgressões, pecados, malignidades, malícias, maldições, e tudo isso é colocado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo carrega esse fardo, carrega esse jugo, a cruz do Calvário, e ali, por causa disso, por causa da ira de Deus, ele se entrega por nós, ele se sacrifica por nós. A segunda imputação agora é o contrário, porque quando ele morre, ele vai com certeza na região da morte, mas a morte não pode segurá-lo, porque ele não tem pendências, ele não tem pecado, e o salário do pecado é a morte. Se não tem pecado, não tem morte. E a morte não consegue segurá-lo. E aí ele detém as chaves, ou seja, a autoridade sobre a morte, porque não pode. E imediatamente ele prega os espíritos em prisão. Mas também esse ambiente de inferno não poderia reter, porque ele não tem qualquer pendência, qualquer questão a ser aferida, e aí ele ressuscita. Mas a palavra do Senhor fala também que ele precisaria se apresentar, Apocalipse 4, Apocalipse 5, ele precisaria se apresentar, para que alguém digno de tomar o livro e abrir os selos pudesse ir à frente e tomar para si, chamar para si essa responsabilidade. E aí tem a constatação lá no céu, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, quando o Senhor, ele conquista, né, exatamente o seu trono. Ele não apenas está entronizado porque ele é a segunda pessoa da Trindade, mas ele também, na sua condição humana, ele alcança o último patamar. Porque a Bíblia fala lá, o ancião conversando com João, o apóstolo João, o seguinte: olha, calma, porque a Bíblia diz que João começa a chorar desesperadamente porque não tem ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas aí o ancião vai até João, consola João e fala: tem um digno, como um cordeiro que foi morto, mas agora está de pé. Ele é digno. E aí ele toma o livro e abre os selos. Então, é exatamente essa vitória que o faz completamente digno. E na sua dignidade, ele não fica apenas para ele, mas ele divide conosco, porque ele já dizia isso, né? Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Por quê? Porque ele nos convida, e Paulo fala em vários textos a respeito, ele nos convida a estarmos com ele. Não apenas nós vencemos o poder de juízo do Senhor que recaíram em Jesus Cristo, mas também não apenas teremos, né, estaremos absolvidos da morte, ainda que o livro de Êxodo diz, Êxodo 24, que nós fomos perdoados, mas nós não fomos inculpáveis, né? Fomos perdoados
mas existe uma culpa. Ele nos cobriu, ele cobriu o nosso pecado, a nossa transgressão, com a sua capa de santidade. E aí a palavra do Senhor fala que ele, na sua ressurreição, ele mostra, ele comprova de que ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele foi alçado na presença de todas as hostes celestiais e ali também foi constatado. Ou seja, ele foi aferido na morte, ele foi aferido em relação ao inferno, porque ele prega aos espíritos em prisão. Depois ele vai ao céu e ele conquista todos os níveis espirituais necessários para que ele seja entronizado, coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala desse momento especial, sublime, que é o Evangelho. Esse é o centro do Evangelho. Qual é o centro do Evangelho? É que Jesus venceu. Jesus foi morto na cruz do Calvário por mim e por você. Ele falou, quando estava expirando, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. No sábado, no Shabá, ele abre o seu, como se ele, sou eu que estou falando, né? É como se ele abrisse os seus braços e saltasse para os braços do Pai, e aí, ao terceiro dia, ele ressuscita, porque nem morte, nem inferno, nem principados, nem potestades, nem situações espirituais, nada que o valesse, pudesse ser maior, poderia ser maior do que a grandeza, a plenitude, a eternidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, exatamente essa Páscoa de ressurreição que nós estamos comemorando, estamos nos derramando diante do altar do Senhor. Diz a palavra do Senhor, eu vou passar já para Êxodo 12, Êxodo 12, que diz assim, vou ler o versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. A Bíblia ainda diz, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então, o que significa Páscoa? O que significa essa simbologia estabelecida lá em Êxodo 12? Significa que o Senhor passaria com juízo. E é exatamente o que acontece conosco em relação a Jesus Cristo. Que porque temos a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que está sobre nós, que agora nós estamos, circuncidados, como diz a palavra, no seu sangue, no nosso coração. Então, naquele dia, como diz a palavra, no dia da vingança do Senhor, como diz lá em Isaías 61, quando o Senhor passar com o seu juízo, nós estaremos marcados por esse sangue e nós seremos livrados, seremos mais uma vez constatados, como diz Paulo, como justiça do Senhor. Por que justiça? Porque não basta apenas o Senhor Jesus nos livrar da ira divina, do cálice da ira do Senhor, mas também Ele nos capacita, nos habilita a sermos justiça do Senhor nele, porque Ele venceu.
Ele imaculado que era, que é e que sempre será, ele não tinha nele qualquer maldição, qualquer pecado, qualquer transgressão, qualquer impiedade, qualquer malignidade, qualquer situação abominável, não. E aí, na sua consistência de santo, de sagrado, de puro, ele nos convida a participarmos com ele desse reino eterno, desse reino onde ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, exatamente o que aconteceu lá naquele momento, acontecerá conosco, nesse dia maravilhoso, do dia do Senhor, onde seremos chamados, e o Senhor falará para nós, vinde a mim, né? Por quê? Porque estaremos com ele por toda a eternidade. E diz a palavra do Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, que é exatamente o que nós estamos fazendo. A única coisa que agora não é um cordeirinho, uma ovelhinha, não. Agora é o Cordeiro de Deus que diante de nós está, e todo culto, né? Ainda que não tenhamos o suco de uva, ainda que não tenhamos o pão, mas todo culto é um culto de corpo presente, né? Por quê? Porque é essa condição que nos dá e que nos habilita a comemorarmos, a celebrarmos. É por isso que, tecnicamente falando, assim, teologicamente falando, não é um culto, né? Mas é uma celebração, é uma adoração, é a constatação de que ele se entregou e por nós está intercedendo como nosso intercessor supremo e eterno. E a palavra do Senhor diz assim, 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Por quê? Porque se num momento completamente divino, onde o Senhor interfere, né? O Senhor interfere e tem o derramamento de sangue ali. Os próximos 7 dias significam o que esses 7 dias espiritualmente, simbolicamente? Significa toda a nossa razão de vida. Você pode perceber, o dia da Páscoa é um dia, mas o dia dos pães asmos, que é uma festa ligada a outra, né? Uma celebração ligada a outra. Por que uma celebração ligada a outra? Porque pelo ambiente completamente provocado pelo Senhor, ele nos livra da morte, nesses próximos 7 dias, ou seja, nos próximos anos e dias da nossa vida, nós precisamos nos alimentar desses pães asmos, que não é o pão físico, né? O pão asmo, o pão sem levedura, sem fermento, mas é realmente nós conservarmos o nosso coração, conservarmos o nosso desejo de nos santificarmos a cada dia e não nos alimentarmos de um fermento humano, de um fermento religioso, ou seja lá o que for, né? Quando Jesus fala sobre o fermento, e a gente já falou a respeito no livro de Mateus, quando Jesus fala sobre o fermento, ele está falando sobre o quê? Sobre condições humanas que os religiosos da época impunham aos homens para que os homens, entre aspas, buscassem a Deus. E Jesus alerta os seus discípulos falando assim, olha, vocês precisam se abster do fermento dos saduceus, do fermento dos sacerdotes e do fermento de Herodes ou dos herodianos. Por quê? Porque havia um ditado na tradição rabínica que o povo precisava se abster do fermento do faraó. E desse momento em diante, passou a ficar um ditado popular naquela região e naquela antiguidade, que o fermento do faraó mataria.
mas que o pão sem fermento salvaria. Exatamente esse pão que desce do céu, Jesus Cristo. E a palavra do Senhor mostra então que no dia de Páscoa é o momento da nossa, vamos chamar, da nossa conversão, da nossa salvação. Enquanto esses 7 dias é o tempo, vamos chamar, espiritual, o tempo de Deus, para nós nos santificarmos. A palavra do Senhor diz ainda: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, na nossa lógica, né? Agora em Jesus Cristo, nós não podemos nos alimentar de coisas que não vêm da parte de Deus, de situações e circunstâncias humanas, ou até mesmo religiosas, mas que nós precisamos buscar a fonte de águas vivas, porque Ele é o verdadeiro alimento, Ele é a verdadeira bebida. Diz aqui: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. E aí a palavra do Senhor fala exatamente sobre a saída do povo de Israel. Então, quando nós nos propomos a celebrar, a comemorar a Páscoa, a ressurreição, a Bíblia fala que isso seja por estatuto perpétuo. Então nós temos que trazer à memória, ensinar aqueles que estão ao nosso redor, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que significa esse momento maravilhoso. Porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Então, primeiro, as duas imputações. Terceiro lugar, não apenas o Senhor vai nos livrar da ira de Deus, mas o Senhor vai nos constituir para que estejamos com Ele, aonde Ele estiver, porque a Bíblia diz que Ele fala na sua oração sacerdotal, que na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, mas também existe toda uma condição espiritual. E eu quero comemorar com você a Santa Ceia, exatamente falando dessa condição espiritual, que não era apenas a capacidade de não morrermos eternamente. Primeira coisa, fomos livrados pelo Cordeiro de Deus. Segundo lugar, nós teríamos, com certeza, uma vida completamente abundante, como a palavra do Senhor promete, que é exatamente a promessa, simbolicamente falando, a promessa que Deus fez ao povo. Mas o povo, a primeira geração, morreu no deserto porque a Bíblia fala que lhes faltou crer, porque eles estavam carregados de incredulidade. E eles não viveram com o Pai aquilo que o Pai havia prometido. Mas agora em Jesus Cristo, nós, a nossa geração, estamos tendo mais uma vez essa oportunidade. Então nós precisamos viver, mas nesse caminho, para a terra prometida e eterna, a nossa Canaã celestial, nós já somos considerados cidadãos celestiais. Então nós precisamos operacionalizar essa palavra a todo momento, inclusive principalmente nos dias de hoje. Principalmente em tudo aquilo que nós vivemos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, como diz lá em Romanos capítulo 10, o Evangelho é exatamente o crer no Senhor Jesus, mas não apenas crer no Senhor Jesus. Ali diz, crer no Senhor Jesus ressurreto. Repita comigo assim, crer no Senhor Jesus ressurreto. Por quê? Porque aqui está a nossa fé. Versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 15. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados com ele. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ele é as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, e quando houver destruído todo principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Glória a Deus. Então, exatamente isso. É a nossa identidade. É exatamente a nossa constituição. A Bíblia fala no Salmo 49, versículo 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Então, é exatamente o Senhor Jesus se contrapondo a essa passagem de Salmos, porque ele se colocou. E a Bíblia o chama, por causa disso, e Deus considera abominável aquele que cobre, desculpe o termo, encoberta o crime, encoberta o pecado. Então, Jesus Cristo correu risco ainda de ser declarado pelo Pai como abominável, como abominação. Só que não foi achado nele culpa alguma. Ele se entregou por amor. Ele se entregou por mim e por você por amor. E ele pagou o preço. Ele não apenas cobriu, mas ele pagou na presença do juízo e da justiça do Senhor todos os nossos pecados. Em Colossenses capítulo 12, versículo 13, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravando na cruz. Então, esse é o Cordeiro de Deus. E para a gente já começar a entrar na direção aí da Santa Ceia, eu quero deixar exatamente 5 bênçãos que vêm posteriormente à posição da Páscoa. Então você e eu estamos agora revestidos desse poder de Páscoa, desse poder de ressurreição, revestidos da capa eterna e santa que nos justifica, essa capa, não agora de um animal, mas a capa de Jesus Cristo, exatamente quando o Senhor Deus e Pai fez com Adão e Eva profeticamente lá no livro de Gênesis, quando eles se sentiram nus, e o Senhor, diz a palavra, matou um animal e costurou para eles uma roupa, de animal, roupa de ovelha. Exatamente essa capa que hoje, esse cordeiro tem nome, esse revestimento que é Jesus Cristo. Então, quando nós vivemos essa Páscoa, em primeiro lugar, diz a palavra em Êxodo capítulo 12, nós teremos
a vitória sobre o mundo espiritual. Veja só, primeira bênção. Fala assim comigo: eu terei vitórias no mundo espiritual. Amém? Diz aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ou seja, a autoridade do Senhor se manifestará e se derramará sobre as nossas vidas. E nós, nessa autoridade delegada, teremos autoridade sobre todo o mundo espiritual. Presta atenção, o Senhor não apenas libertaria o povo aqui do Egito, mas a Bíblia diz que ele executaria juízo sobre todos os deuses do Egito. Exatamente, né? Porque o Senhor havia estabelecido isso nas 10 pragas. Então, é isso. Em primeiro lugar, nós teremos e nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque o Senhor promete, após a Páscoa, a primeira bênção. Segunda bênção, provisão sobrenatural. Primeira, autoridade no mundo espiritual. Segundo, provisão sobrenatural. Êxodo capítulo 12, versículo 35 a 36, diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Presta atenção, foi o Senhor quem fez. Não foi apenas o povo lá com o chapéu na mão, pedindo, não. A Bíblia diz que o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Segunda bênção, é uma capacidade de provisão que vem do altar do Senhor, que vem dos céus, em autoridade sobre a nossa vida. Então, em momentos tão críticos como esse que nós estamos vivendo, a segunda bênção da Páscoa é exatamente essa: a capacidade de uma provisão, a capacidade de um suprimento, a capacidade do Senhor nos dar vitórias também nessa área, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, primeira, a autoridade no mundo espiritual. Segunda, o suprimento que vem da parte de Deus, né? Que o Senhor nos abençoa, que o Senhor abre portas, que o Senhor libera condições. Em terceiro lugar, a direção divina. Em Êxodo capítulo 13, do versículo 21 a 22, diz que a nuvem da glória do Senhor pousava ou repousava por sobre o povo, protegendo o povo durante o dia, mas que essa nuvem se transformava numa coluna de fogo durante a noite, protegendo o povo, guardando o povo. E em Êxodo capítulo 40, versículo 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Em terceiro lugar, o Senhor dá a direção. E nós, hoje, na plenitude do Espírito Santo, né, no ministério da terceira pessoa da Trindade, nós precisamos de direção. E essa nuvem do Senhor, a nuvem da glória do Senhor, direcionava o povo, por onde o povo deveria andar e quando deveria andar. Presta atenção. Não é só iluminando o caminho, protegendo o caminho, mas quando o povo deveria ir. E é exatamente isso que nós precisamos pensar
buscar e nos revestir após a Páscoa, que é a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Em quarto lugar, proteção divina. Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Agora o versículo 30 de Êxodo capítulo 14 diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Em Êxodo capítulo 13, em Êxodo capítulo 23, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler. Êxodo capítulo 23 diz assim, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 21 diz assim: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se dele diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus. Olha só a promessa do Senhor. E ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio o quê? As enfermidades. Quinta bênção, exatamente após a quarta bênção, que é a proteção divina. Aí você vai falar, mas nós estamos vivendo numa situação, né? Numa situação de pandemia, né? O que vai acontecer, isso e aquilo, né? A palavra do Senhor fala o seguinte: aqui é que eu discuto com as pessoas às vezes, principalmente aquelas mais próximas de mim. Como eu preciso viver, eu preciso optar. Sou eu quem escolho. É uma questão óbvia que Deus está falando aqui? É. Mas ou viver, expressar, interiorizar e ao mesmo tempo incorporar essas verdades, é que mora todo o nosso desafio. Mas o tempo, mais a ciência, mais a Organização Mundial, não sei de onde, a Bíblia diz aqui o seguinte, vou repetir. Quarta bênção, a palavra do Senhor promete proteção. Quinta bênção, a palavra do Senhor promete saúde. Vou repetir aqui. Não adorarás aos seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente, e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Então o Senhor promete uma saúde até ele completar o número dos nossos dias. Claro, vai chegar um momento que todo mundo morre da última enfermidade, como dizem por aí, né? Por quê? Lógico, em algum momento a gente vai morrer. Mas em tudo
o Senhor nos promete não apenas a proteção, mas que Ele vai abençoar o nosso pão e a nossa água, e Ele vai tirar de nós, de sobre nós, e tirará do vosso meio as enfermidades, e completarei o número dos teus dias. E exatamente agora, passando já para a Santa Ceia, exatamente o que o Senhor fala, Jesus fala, né, através de Paulo, porque Paulo não aprendeu a ceia com os discípulos, mas Paulo aprendeu a ceia com o próprio Senhor Jesus, que se manifestou a ele, né? E a palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele está falando que recebeu do Senhor Jesus, não foi dos discípulos. Paulo teve uma direção, né, e um ensino sobre a Santa Ceia que foi diretamente de Jesus para Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui está aquilo que o Senhor promete àqueles que servissem ao Senhor, né, em toda a sua existência, né, de toda a sua alma, como diz a palavra de Deuteronômio 6, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, diz aqui, porque eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, o desfecho de toda essa palavra é o seguinte: a partir e por causa da Páscoa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o Senhor traz no bojo daquele que se oferece e se propõe a viver a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Ele promete, primeiro, a vitória no mundo espiritual, a autoridade no mundo espiritual. Segundo, uma provisão que vem da parte de Deus, algo que o homem natural não pode viver, mas que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Em terceiro lugar, a direção divina. Ele vai nortear o nosso caminho. Não é o destino, não é a história, não é o problema, não é a dificuldade, não é essa geração, não é governo, não é ambiente, não, é o Senhor. Ele dará a direção. Em quarto lugar, Ele dará proteção. A palavra do Senhor fala que nós não deveremos temer. Por quê? Porque a nuvem da glória do Senhor está sobre a nossa vida. E o fogo da sua proteção está no entorno das nossas vidas. E Ele nos protege, Ele nos guarda, né? E em último lugar, a saúde divina. Porque Ele nos protege, e a Bíblia fala que as enfermidades que estavam por sobre o Egito não estariam sobre os moradores de Gósen. Então, espiritualmente, eu e você somos os moradores de Gósen. Ou seja, tudo está acontecendo ao nosso redor, mas a palavra do Senhor está nos protegendo, nos guardando. A nuvem da glória do Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus e a nossa dedicação a Ele. Então nós viveremos exatamente essa constituição e essas bênçãos, as bênçãos
pós-Páscoa se manifestarão sobre nós, porque a Bíblia diz: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar o pão, vamos pegar o suco de uva e vamos consagrar ao Senhor e vamos comer e vamos beber, comemorando essa ressurreição maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Pega o teu pão comigo e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu me alimento dessa palavra, porque eu estou sendo constituído por causa e sobre essa Páscoa, a Páscoa da ressurreição, a Páscoa da vitória, a Páscoa da minha redenção, da minha remissão, a Páscoa em que fui justificado em Jesus Cristo, na morte do Cordeiro de Deus, que se entregou por mim na cruz do Calvário, e eu agora estou reconciliado com a vida no corpo da sua morte. Eu fui reconciliado com a vida em nome de Jesus. Comamos todos em nome de Jesus. Eu sempre tomo cuidado, que às vezes eu me engasgo nesse momento. Ai, ai. Pronto, já engoli. Pega o teu suco de uva comigo e fala assim: como Deus é maravilhoso. Ele entrega o seu filho por mim, e o seu filho não faz por menos. Mas o seu filho deseja se entregar também, correndo todos os riscos, se expondo a todas as hostes espirituais, carregando o peso da aferição de todos os seus procedimentos, de todo o seu ministério, dia após dia, passo a passo. Ele era ferido na terra, ele era também supervisionado nos céus, ele era julgado em todos os seus procedimentos e palavras, diante de todo o mundo espiritual, e ele pagou o preço. E ele morreu em vergonha, ele morreu indigno, ele morreu nu, se fazendo transgressão, se fazendo maldição, se fazendo pecado, se fazendo abominação, se fazendo iniquidade. Nenhum momento ele foi pecador, nenhum momento ele foi indigno, nenhum momento ele foi transgressor, nenhum momento ele foi maldito, nenhum momento ele foi abominação, mas ele se fez por mim, ele se entregou por mim, ele pagou o preço por mim. E não bastasse todo esse ambiente de pecado e transgressão, ele ainda se propõe a se afastar do Pai, com o Pai virando as suas costas, porque o santo e o profano não têm conexão. E ele, se afastando do Pai, ele se reveste da morte, mas a morte não consegue detê-lo. E ele vai aos espíritos em prisão, mas também o Sheol, o Hades, não conseguem detê-lo. E ele vai diante dos céus, e ali ele é constatado digno, e ele vem até mim, e depois de entregue a sua vida, entregue na sua morte, ele se apresenta diante de mim,
e fala: tomai do meu jugo, tomai do meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Senhor Jesus, não tem como não amá-lo. Senhor Jesus, não tem como eu não declarar que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor é o meu Salvador. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e o meu Redentor vive. Amém. Comemoremos a Páscoa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ai, como é bom estar diante do Senhor, diante da comunhão dos santos, né? Comemorando essa Páscoa, tendo a consciência do que significa o Evangelho, o centro do Evangelho, né? E isso é para nós um marco, que nós vamos começar uma nova etapa. Saúde, provisão, autoridade, proteção, glória a Deus, e a certeza, a convicção de que Ele está indo à nossa frente. Ele é a nossa nuvem, Ele é o nosso fogo santo. Agora, todo esse ambiente divino tem nome: Jesus Cristo, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar diante do Senhor e agradecer por mais um domingo de Páscoa que nós passamos na presença dEle. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fechando com chave de ouro a Santa Ceia, nós te engrandecemos por isso. A ti todo louvor, toda honra, toda glória, todo domínio e majestade. Senhor, nós nos apresentamos em festa, ó Deus, em celebração. É por isso que essa nuvem de festa, ó Deus, não fique somente sobre nós, mas sobre todos os nossos queridos, os nossos pais, os nossos tios, avós, idosos, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, todas as nossas famílias aqui reunidas, a Márcia, o Fábio, seus filhos, a Ana Cláudia, Luna, José Antônio, todos os outros, derramando-te, ó Deus, sobre cada um, com a tua graça, com a tua glória, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, a presença, o poder de Deus, Bispo Antônio, Pastor Amara, todos os seus familiares, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor. E nós nos derramamos, Senhor, em gratidão e louvor. Essa Páscoa chegou até nós, não pelo nosso valor, não pela nossa sabedoria ou pela nossa santidade, pelo contrário, mas pelo teu amor, porque o teu Santo Espírito se derramou e se manifestou e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós hoje, Senhor, estamos aqui rendidos, derramados diante do teu altar, para que o Senhor se derrame sobre nós, através de nós. Nós te clamamos pelos nossos familiares, a vida do Marco, que está se recuperando da Covid, também a Dona Maria Helena, que está se recuperando, a Ana Paula, que está se recuperando, também o Breno e o Santiago, que se recuperam da dengue. Deus de poder, a glória, a presença, o poder de Deus, derrama-te curando, visitando todos os nossos queridos, as famílias, a família da Cicampana, lá de Barretos, a tua glória, a tua graça, a tua presença, o teu poder, derramando sobre cada um, a tua saúde, esse mover, ó Deus, de
de alegria, de celebração. Visita, toca, cura a vida do Bispo Antônio, sua saúde, todos que estão aqui, a plenitude do Senhor, tocando nos ouvidos, olhos, tireoide, coração, pulmões, artérias, veias, plaquetas, circulação sanguínea. Derrama-te, ó Deus, nervos, tendões, todo o corpo se movendo para a cura, se derramando para a saúde do Senhor. E nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, derrama-te agora, em nome de Jesus, sobre o nosso país. Vem com a tua cura, com a tua saúde, Senhor, em nome de Jesus. É tempo do povo, do mover de Deus, da glória do Senhor, se apoderar do nosso país. Ó Deus, dos nossos irmãos brasileiros, de toda a nação brasileira, tocando, visitando, libertando, curando e sarando. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. É tempo de Páscoa, é tempo de alegria, é tempo de ressurreição. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor derrame sobre a tua vida o seu poder, a sua revelação e a sua plenitude, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre cada um, que você fique com Deus, uma Páscoa maravilhosa, uma feliz Páscoa para todos os seus familiares, e amanhã a gente volta às 10 horas da manhã. Um beijo para você, até amanhã, fica na paz. Beijos, tchau, tchau. Feliz Páscoa, Deus abençoe, Mara, um beijo.